Você está feliz? Galera, estou muito feliz. Faz uns dias que eu subi, né? E estava viajando. Não é uma viagem não, né? Maringá aqui do lado, né? Mas passei uns dias ali servindo num lugar que eu amo. Como um dos responsáveis pastorais ali. Tive que participar lá por alguns dias do Team Street. E foi um tempo muito legal. E durante esse tempo que eu estava lá, eu, de verdade, não é jargão de líder, eu estava com saudades aqui, saudades da galera, de estar com vocês. Só que nesse tempo que eu estava lá também, uma coisa que me chamou muito a atenção é sobre aquilo que nós estamos aprendendo aqui, se manifestando lá no meio da galera. Pensa, eu já fui em vários Team Street, para quem não conhece, é um acampamento de adolescentes que reúne muitas pessoas aí do Brasil inteiro. E sempre reuniu muita gente, e esse foi a nossa menor edição até hoje ali, depois que não foi a menor, né, porque quando começou tinha menos gente, mas depois que ele expandiu, foi a vez que nós tivemos menos pessoas. Só que foi um tempo tão especial da visitação de Deus, muito especial em diversas áreas, e isso me fez lembrar daquilo que nós estamos aprendendo aqui. Nós estamos falando sobre uma série chamada Dons, vocês lembram disso ainda? Porque a gente iniciou essa série e nós tivemos 2 pregações, 2 ministrações sobre isso, e depois a gente teve que dar uma pausa ali, porque Deus deu uma outra direção. Aí depois nós recebemos aqui o pastor Fabiano, falando sobre Deus nos esticar, né? Depois nós tivemos aqui na semana passada o Ricardo Reguim. E hoje nós estamos retomando aí, então, essa série de mensagens chamada Dons. Só que o que me chamou a atenção lá no Team Street foi que a manifestação desses dons acontecendo, o Senhor me levou a um lugar de lembrança, sabe? Um lugar de refletir naquilo que Ele já fez, que Ele já me falou, mas também naquilo que eu vejo acontecendo. E tem alguns momentos o Senhor me parou e falou: Ricardo, esse aqui é o seu dom. E aí eu lembro que quando eu participava, fazendo aquilo que eu via na minha vida, eu via como o Senhor era poderoso agindo ali. E no primeiro episódio, não sei se vocês lembram, a gente falou sobre a pessoa que Deus quer formar em nós. Porque às vezes a gente gasta muito tempo preocupado com o dom, com o propósito, com a profissão, com aquilo que o Senhor desejaria fazer, com o resultado. E às vezes a gente gasta tão pouco tempo em nos tornar a pessoa para que Deus possa nos usar nisso. A gente gasta tanto tempo focado no que Deus quer fazer, que a gente esquece de se tornar a pessoa que Ele deseja para depois fazer isso. Então, em primeiro lugar, Deus deseja que nós nos tornemos alguém. E nós entendemos que esse alguém que Deus quer formar em nós é a expressão de Cristo. Ou seja, Ele quer formar Cristo. Tá legal esse negócio aqui, gente? Para mim tá meio estranho. Ele quer formar Cristo em nós. E Ele formando Cristo em nós, a consequência do que nós vamos fazer, propósito, profissão, vocação, é como eu disse, é uma consequência. E aí no segundo episódio a gente falou sobre os dons naturais. Dons naturais é hoje, os dons de governo, lembram disso? Os 5 ministérios, vocês ganharam uma lembrança lá, um marca-página, para vocês orarem e treinarem ali, tentar observar o que Deus tem derramado sobre a sua vida. E nós vimos então sobre os ministérios apostólico, profético, de mestre, de pastor, de evangelista. Se você não estava aqui, tem gravado no YouTube. Mas aí o que me chamou a atenção lá foi que eu vi a manifestação desses ministérios acontecendo. Nós estávamos lá e a sala de oração foi um ambiente muito diferente lá esse ano. Foi um ambiente da verdadeira manifestação da presença de Deus. Era um ambiente simples, não tinha nada de extravagante, só que nós vimos adolescentes deitados no chão, jovens que entravam naquele lugar e ficavam ali por 2 horas, e só saíam porque a gente pedia para eles sair, porque tinha que fazer mais coisas, a programação continuava. Pessoas que estavam ali não distraídas, olhando o Instagram, olhando um WhatsApp, mas pessoas que verdadeiramente estavam orando e se derramando na presença de Deus. Isso é uma das manifestações do ministério profético, que é, em sua essência, ser amigo de Deus. É quando você para e escuta o que Deus está falando. Só que, ao mesmo tempo, nós vimos lá a manifestação do ministério de mestre, de ensino. Nós vimos vários cultos de ensino. Tinha também o pastoreio, o pessoal que acolhia os adolescentes, o
pessoal que acolhia o líder dos adolescentes. E aí aquele ministério que trazia a pessoa para perto e abraçava, e de diversas formas. E foi um tempo muito legal de você ver a expressão da Igreja de Cristo. Um lugar que reúne assembleiano, batista, presbiteriano, calvinistas e arminianos. Um lugar que reúne diversos modelos de igreja em prol de servir uma geração. E foi muito legal de ver o que Deus estava fazendo ali naqueles dias. E o que me chamou a atenção em algo é uma palavra chamada relacionamentos. O que eu percebi é que todo dom que nós podemos ter ou desenvolver, ele foi feito para um relacionamento. Não existe nada que Deus nos dá, seja de dom, de talento, habilidade, qualquer situação, que não seja para um relacionamento. E um dom, ele só se manifesta a partir de um relacionamento. Não tem como um dom se manifestar, seja ele desses 5 que nós já aprendemos, ou desses 7 dons que nós vamos aprender hoje. Ele só se manifesta numa via de relacionamento. Ele só se manifesta quando eu e você paramos e podemos entregar ao outro aquilo que o Senhor nos deu. Abre sua Bíblia em Romanos 12. Eu vou ler aqui fora de ordem um versículo aqui, mas só para vocês entenderem. O final do versículo 5 diz assim: e todos pertencemos uns aos outros. Ele está falando dos dons. Ou seja, o dom que há no Ricardo pertence a você, e o dom que há em você pertence a mim. É uma relação mútua. E o lindo de você ver essas relações é porque é nesse lugar que o Senhor se manifesta. É nesse lugar que nós vemos a manifestação dos 5 ministérios ou desses dons naturais. Talvez você possa pensar: Ricardo, mas por que é importante eu saber quais são os dons que eu tenho na minha vida? Porque se você não souber quem você é e a forma como você deve viver, você vai ser apenas uma pessoa existindo, mas não vivendo. Você vai ser uma pessoa que vai estar passando os dias aqui na terra, mas não vai estar vivendo a vontade de Deus, porque você não sabe nem aquilo que você carrega em Deus. Então, Romanos capítulo 12 fala dos segundos tipos de dons que nós temos. Se você conhece já essas nomenclaturas, você sabe que tem os 5 dons de Efésios, que é pastor, apóstolo, profeta, mestre e evangelista. Existem 7 dons em Romanos 12, que são conhecidos como os dons naturais. E existem também dons em 1 Coríntios capítulo 12, que são aqueles dons conhecidos como os dons de poder. Os dons onde há a manifestação mais poderosa do Espírito Santo, que geralmente é aquilo que a gente busca antes de buscar os dons naturais. Mas Deus não inverte ordens, né? Deus primeiro Ele quer uma pessoa que possa ser usada pelos seus dons. E esses dons de poder envolvem cura, milagres, palavra de conhecimento, de sabedoria, profecia, falar em línguas, entre outras situações. Abre sua Bíblia em Romanos 12, porque nós vamos ver aqui sobre essa questão de relacionamentos. Algo muito importante é que no relacionamento existem pelo menos 3 níveis. E se nós estivermos falhando em nenhum desses níveis de relacionamento, a nossa vida estará limitada dentro daquilo que o Senhor tem para nós. Existe um nível de relacionamento com a gente mesmo, onde a gente precisa aprender a se relacionar com a gente. Tem gente que não consegue ficar sozinha, ela precisa de alguém do lado. Porque ela sozinha ela não suporta a sua própria presença. Então ela precisa de alguém, de um barulho, de uma movimentação, porque ela não sabe ficar sozinha. Ou ela não sabe se relacionar com ela porque ela se odeia. Ela só vê problemas na vida dela. Vê problema na estética, no comportamento. Ela vive se comparando. Mas existe aquele segundo nível de relacionamento, que é o nosso relacionamento com o outro. E quando a gente tem dificuldade no relacionamento com o outro, a gente não é completo. Porque Deus é um Deus de relacionamento coletivo. Quando você pega lá no Gênesis, Deus não pega assim: vou fazer um homem à minha imagem e semelhança. Ele fala: façamos. Começa em um ser coletivo. A palavra Adão ali significa humanidade. A primeira vez foi o homem. A segunda vez, se você avaliar lá, ele está falando de um povo. Quando você vai para a oração do Pai Nosso, não é o Pai meu que está no céu, é um Pai Nosso, é um coletivo. Como eu já ensinei para vocês, você não é a igreja de Deus, você não é templo do Espírito Santo. A igreja de Deus, o coletivo de pessoas é a igreja e é o templo do Espírito Santo. Uma pessoa sozinha não é nem igreja, nem templo, não é habitação. Então nós precisamos do outro, de relacionamento com o outro, para ser completo.
E em terceiro lugar, nós temos o nosso relacionamento com Deus. Que se isso não estiver bem, nós não nos relacionamos com a gente e também não nos relacionamos com os outros e muito menos com o próprio Deus. Romanos capítulo 12, abre aí, acompanha, mas não fecha a Bíblia porque nós vamos voltar para ela, tá bom? Eu vou ler aqui numa versão chamada Nova Versão Transformadora. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo que Ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Vamos ler os 2 primeiros versículos por enquanto. Quando a gente pensa no nosso relacionamento com Deus, o que vem à nossa mente? Vem o tempo devocional, vem os cultos, vem a leitura da palavra. O que mais? Vem o tempo que a gente gasta em comunhão, porque isso também é relacionar-se com Deus quando você está em comunhão. Quando você... Eita, esse negócio está dando trabalho hoje, hein? Quando você está em comunhão e ali tendo um tempo que o Senhor é entronizado. Só que as palavras do apóstolo Paulo falam assim, ó, portanto, irmãos, eu suplico a vocês, ou seja, ele está implorando. Porque se você voltar ali os capítulos anteriores de Romanos, você vai ver que o povo entregava os seus corpos, ou seja, o seu modo de viver, para situações que contrariavam aquele ensino que o Senhor... Uma hora eu me acerto com isso aqui, gente. Aquele ensino que o Senhor estava trazendo. Eles antes entregavam os corpos à promiscuidade sexual. Quando a gente está falando corpo, não está falando só no sentido de corpo físico, de relação, mas toda a conduta humana que aquela pessoa tinha era uma conduta que desagradava a Deus. Era o cara que adulterava, que queria ter várias mulheres, era a mulher que queria ter vários homens, era a pessoa que roubava, que fora daquele ambiente de culto era uma pessoa completamente diferente. Ou seja, o seu corpo está falando de um comportamento que você tinha fora dali. E Deus pega e fala assim, ó, o apóstolo Paulo fala assim, eu suplico a vocês que entreguem o corpo de vocês, a vida de vocês, que vocês se entreguem por completo ao Senhor, de forma integral. Porque às vezes as pessoas fazem reservas na hora de se entregar a Deus. A gente vai no nosso relacionamento com Deus e fala assim, não, beleza. E às vezes a gente mede o que vai fazer no relacionamento com Deus. Ó, as minhas finanças é de Deus, só que o meu tempo não. E aí a pessoa às vezes é muito fiel nas finanças, só que infiel no tempo com Deus. Ou o contrário, a pessoa é fiel no tempo com Deus, infiel nas finanças. Ou ela é muito fiel no tempo devocional, só que ela não abre mão da carnalidade dentro do namoro. Ela não abre mão de algumas coisas que Deus não quer para ela. Por quê? Ela não é integral no Senhor. Ela não entendeu que o trabalho dela, que o namoro dela, que a vida dela é para tornar o nome do Senhor santo. Volta para a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso não fala assim, Senhor, santificado seja o teu nome. Se eu e você parar para pensar, tem algo que eu ou você possa fazer que vai tornar o nome do Senhor mais santo do que ele já é? Não, eu preciso fazer algo porque daí Deus vai ser uma pessoa melhor. O Senhor, a gente não pode fazer nada que vai tornar o Senhor melhor. Mas quando fala santificado seja o nome do Senhor, é mais ou menos assim, acordei hoje. O que eu posso fazer que vai tornar o nome do Senhor santo e conhecido pelos outros? O nosso relacionamento com Deus, ele tem que ser de uma forma integral. Santificado seja o teu nome, eu tenho uma responsabilidade de tornar o nome do Senhor santo, porque ele já é santo. Então, o nosso relacionamento com Deus precisa ser integral, precisa ser sem reservas. Precisa ser um relacionamento onde o meu casamento, a minha empresa, onde o meu namoro, os meus estudos, aqueles dons que o Senhor colocou em mim, é para glorificar o nome dEle. O meu relacionamento com Deus, ele precisa ser de uma forma aonde a gente não sobe mais o monte e fala assim, Moisés, vai lá e pergunta para Deus. Sabe quando que a gente às vezes pede para Moisés subir o monte e não percebe? Eu já fiz isso. Você está num evento, num retiro, num culto, e você fala assim, que Deus fale comigo hoje. Só que na verdade o que a gente quer é que alguém chegue e fale conosco em nome de Deus. Voltando do Tim no último dia lá, a gente estava no carro indo para um churrasco e aí uma pessoa falou, só faltou uma resposta de Deus para a minha vida.
E aí eu peguei e olhei assim, mas na hora veio uma impressão no meu coração e eu peguei e falei para ela, eu falei, eu acho que você já tem essa resposta, você sabe o que é para fazer, só que você queria que Deus terceirizasse a conversa. Daí ela falou, credo, Deus falou isso comigo ontem à noite. Aí eu falei, pois é. Porque às vezes a gente quer o relacionamento com Deus a partir de intermediários. Então eu tenho que tomar uma atitude, eu não estou falando aqui contra você buscar conselhos. Isso é sábio e a palavra de Deus aprova. Mas eu estou falando de situações que em tudo você quer terceirizar. Em tudo você quer ouvir a Deus a partir do outro. E o relacionamento com Deus é algo pessoal, é algo integral. É algo onde nós entregamos as nossas vidas para Ele de uma forma que o agrada. Quando nós pensamos aqui, que ele fala assim, olha, esse é o culto, a adoração que ele considera agradável, ele está falando de culto racional em algumas versões. Fala assim, este é o culto racional. E o culto racional não é um culto sem emoções, não é um culto sem lágrimas. Porque eu confesso uma coisa, se nosso Deus fosse um Deus sem emoção, eu não serviria a Ele. Se fosse um Deus que não tivesse emoções, um Deus que não se alegra, não se entristece, se fosse um Deus frio, que para Ele tudo é indiferente, eu não conseguiria servir um Deus desse. Mas a gente vê na pessoa de Jesus que Ele se alegrou, que Ele se entristeceu, que Ele chorou, que Ele se alegrou com a vitória dos outros. É um Deus que ficou de luto. Quando João Batista morreu, Ele se retirou porque Ele ficou triste. Nós vemos que Deus é um Deus de emoções, um Deus que se alegra. E o nosso culto ao Senhor precisa ser um culto racional, não no sentido de não ter essas emoções, mas é um culto que, quando nós saímos daqui e nós sentamos, o centro daquela conversa é puro. Às vezes nós ficamos fantasiados, né? Eu conversei com um menino essa semana que passou, que ele ficou vários meses em um lugar, como se fosse um retiro de 6 meses. E ele ficou naquele lugar. Então, ele acordava ouvindo louvores, fazia o devocional, porque ele tinha que ler a Bíblia. E aí depois ele ia estudar teologia. Na hora do almoço era louvores tocando naquele lugar. À tarde estudava. Todos os dias à noite tinha culto. Mais de 40 jovens reunidos ali na mesma hospedagem. Então, todo dia à noite era vigília, o pau quebrava e aquela coisa maravilhosa. Imagina você num retiro de 6 meses com os seus amigos. E aí ele pegou e falou para mim que ele voltou para casa. E ele pegou e falou assim, Ricardo, eu me senti como se fosse utópico aquilo, que aquilo não existisse. Só que às vezes não é que era utópico, é porque ele estava numa realidade pura. E aí quando ele voltou para a sociedade, ele viu que para você ser santo exige mais do que aquilo. Porque lá não tinha o teu pai xingando, o teu pai que não é crente, não tinha o teu tio falando aquela piada meio pesadas, não tinha o teu amigo da escola tentando mostrar pornografia para você, não tinha aquela mulher da faculdade, aquele homem da faculdade te seduzindo, não tinha gente tentando acabar com o teu casamento. Ele estava num ambiente puro, e esse ambiente puro levou ele a viver de uma forma ali mais isolada. Só que quando você volta para a realidade da vida, onde as pessoas não são tão puras, é onde a gente tem a oportunidade de mostrar o nosso culto racional. É muito fácil você ser crente sentado no banco. Aqui. Olha, a gente está com a nossa melhor roupa. A gente está cheiroso. Espero que você esteja cheiroso aí, né? Porque eu passei meu perfume. Se tiver fedido, a gente vai orar por você depois. Mas você está aqui, às vezes, com a tua roupa de crente lá, escrito, Deus não está morto. Você, enfim. Só que quando nós saímos daqui, que você senta em um lugar, qual que é o relacionamento com Deus? Você tem a consciência de que Deus também está ali? E aí, por causa que Deus está ali, as suas palavras não são de malícia? Você não fica olhando para as meninas como um pedaço de carne, ou falando de bobeira com as meninas sobre os meninos? Você para de... Eu lembro que eu trabalhei num lugar que o pessoal estava achando que eu era gay, gente. Porque eles começavam a falar abobrinhas sobre as mulheres, assim, e aí eu não me envolvia na conversa. Eu tentava, dar aquela fugida, assim, né? Sair pelo ladrão ali. E aí eu lembro que depois eles perguntaram para um colega meu, Ricardo, ele é gay, assim, não parece, né? Ele falou, não, ele é crente e tal, né? Mas as pessoas têm esse preconceito, às vezes. Mas o nosso relacionamento com Deus parte disso. Mas também tem um segundo nível de relacionamento. O nosso relacionamento, voltando para o relacionamento com Deus. O relacionamento com Deus é esse lugar onde nós temos a consciência dele a todo momento.
onde nós buscamos a presença dele em oração, nos cultos, mas que tem um culto racional fora daqui, que nós temos a consciência de que ele está presente. Versículo 3. Com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência: não se considerem melhores do que realmente são. Antes, sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Mas, da mesma forma que nosso corpo tem vários membros e cada membro uma função específica, assim também é com o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo e todos pertencemos uns aos outros. Até o versículo 5. Aqui está falando do nosso relacionamento com quem? Com a gente. Se o versículo 1 e 2 fala do nosso relacionamento com Deus, os versículos 3, 4 e 5 falam do nosso relacionamento com a gente mesmo. Mas tem uma palavra que me chamou a atenção aqui, que fala assim, ó: sejam honestos em sua autoavaliação. Você já parou para se avaliar? Avaliar realmente quem você é? Porque o nosso relacionamento com a gente precisa ter a convicção de quem a gente é. Você já ouviu falando assim, você precisa saber quem você é em Deus, certo? Todo mundo já ouviu isso aí. Isso aí é uma frase muito usada. Só que às vezes uma frase que a gente usa pouco e escuta pouco é que você também precisa saber quem você não é. Porque se você sabe quem você não é, você não vai tentar ser a pessoa que você não é. E isso é tão importante quanto você saber quem você é. Chegaram para João Batista e falaram assim, você é o Cristo? Ele falou, não sou não. Então ele já tinha aquela consciência de quem ele não era. E aí, mas quem que é o João Batista? Ele falou, eu sou a voz do que clama no deserto. Então ele sabia quem ele era e ele sabia quem ele não era. A pessoa, quando não sabe quem é, ela entra num nível de comparação. Ela compara os dons, a habilidade, parece que ela vive numa competição. Já viu aquela pessoa que tudo ela tenta ser um pouquinho melhor? Eu tenho 27. Quando eu tinha 27, eu já estava com 30 anos. Até essas coisas meio absurdas, né? Tempo atrás estava lá em casa, eu estava brincando, estava reunido meus tios, assim, parecia um campeonato de desgraça. Um falava doença, o outro falava que tinha uma mais, e começava um piseiro. Não, mas eu tenho pressão alta e diabetes. Eu tenho pressão alta, diabetes e triglicerídeos. E começava o campeonato de desgraça lá, que eu falei, meu Deus do céu, que coisa horrorosa. E entra esses níveis, assim, da pessoa, enfim. Agora, quando nós temos uma autoavaliação correta sobre quem nós somos, a gente sabe quem a gente não é. E sabendo quem a gente não é, e sabendo quem a gente não se torna arrogante. Sabe aquela pessoa que para tudo ela é crítica? Ela consegue avaliar tudo, medir todo mundo. E às vezes até a humildade dela é uma falsa humildade. Tem pessoas melhores para estar no meu lugar. E às vezes humildade, gente, não é comiseração. Imagina você chega num hospital, a pessoa que você mais ama sofreu um acidente. E o coração dela está dilacerado ali. Machucado mesmo, ferido com uma barra de ferro. E aí tem 2 médicos no hospital. Um é o Burke, lá da Grey's Anatomy, estou brincando. Um é um médico muito bom, especialista, o melhor médico do mundo. E o outro é um cara que se formou só na FUB. E aí ele está lá também, e ele fez 2 cirurgias. As 2 cirurgias ele foi negligente, foi antiético e matou as 2 pessoas por erro dele, por irresponsabilidade. E aí esse bom médico chega e fala assim, não, tem pessoas melhores para estar no meu lugar, então essa pessoa vai operar essa pessoa que você tanto ama. Ela foi humilde? Ela foi irresponsável, porque ela sabia que ela era a melhor pessoa naquela função, só que ela se rebaixou com uma falsa humildade e colocou um irresponsável naquele lugar. Então, ter uma autoavaliação, ter uma percepção boa de quem você é, não é você ser comiserento, aquela pessoa que fica se rebaixando. Só que também não é você se colocar em um lugar que não é seu. É você ter a percepção correta de quem você é. Saber os dons que Deus te deu e os dons que Deus deu para o outro. E isso vão servir o corpo. Eu lembro que eu comecei a me comparar quando eu comecei a ajudar no ministério aqui. Porque tinha um grupo que ajudava ali o pastor Anderson e você olhava para o lado. Um tinha estudado teologia, tinha pedagogo, tinha o pessoal que tinha uns 3, 4 advogados. Enfim, tinha um monte de gente formada e eu não tinha feito faculdade ainda. E aí você olhava para os dons naturais. Um cantava, outro tocava, a maioria era músico, aí tinha o pessoal do teatro, o pessoal que dançava, e olhava para mim e falava, gente, eu dançando, eu sou um poste.
cantando, eu sou uma hiena fanha. E eu não vi esses dons. E eu caí nessa besteira de começar a me comparar. E aí foi quando Deus pegou e falou, Ricardo, tem algo especial para você. E na época eu também não pregava, não falava em público assim. E aí essa comparação não fazia eu me relacionar bem comigo. E aí quando eu percebi o que Deus tinha para mim, eu comecei a servir. Eu falei, não, servir eu sei, eu gosto. E eu comecei a servir. E foi onde eu fui percebendo quem eu era. Mas no nosso relacionamento com a gente mesmo, a gente precisa ter essa noção do que a gente tem e do que a gente não tem. Ser grato pelo que a gente tem e não pelo que a gente não tem. Já parou para pensar que as maiorias das divisões, a gente aqui é um público predominantemente jovem, né? A maioria das divisões de igreja, por exemplo, presta bem atenção no que eu vou falar, acontecem porque a pessoa não avaliou o dom que tinha no outro ou a responsabilidade do dom que ela tinha para um todo. Por exemplo, você está numa igreja, vamos ilustrar isso a partir do corpo humano. E é uma igreja que tem uma ênfase no ensino. Então, fala bastante da palavra de Deus de uma forma intelectual. Só que daí o teu dom não é o dom de ensino. O teu dom é o dom de evangelismo. Então, teu coração está querendo levar comida para morador de rua, está querendo alimentar, ir lá para a África, dar comida para um monte de gente. O teu coração está querendo fazer obras sociais. Só que ao invés de você entender, como aquele primeiro versículo que eu li, que o seu dom é para o outro, você se revolta, não entende que você faz parte de um todo, e sai daquele ambiente e funda a igreja dos missionários enviados para fazer uma obra lá. E aí a tua igreja só faz isso. E aí então essa igreja ela só faz obra social, obra social, obra social, obra social, obra social, mas rebelião gera rebelião, e até que alguém um dia lá se levanta e fala, não, mas não é só obra social a visão. O que Deus quer fazer aqui, Ele quer profetizar. Daí se levanta a igreja dos profetas. Aí é só vigília, campanha, chofar tocando, óleo correndo, aquele piseiro. Mas por quê que essas coisas acontecem? Porque eles não entenderam que o dom é para um todo. Então, às vezes, se você tem uma capacidade, você percebe algo em você, não é para você se rebelar e sair e procurar um lugar que tenha essa habilidade que você tem. Primeiro, que a primeira igreja rebelada... Isso é pesado, né? Gravando, né? A primeira igreja rebelada, Deus chamou de inferno. O pastor está lá, o satanásão. E quer congregar lá? Não, né? Agora, quando a gente tem um dom, isso não nos dá privilégios. Isso nos dá a excelência de usar aquele dom dentro do corpo de Cristo. Mas, também, quando nós temos um dom e aquele dom não é uma evidência naquele ambiente que você está, esse dom que Deus deu para você é um dom que serve o ser coletivo. Ou seja, não é para você sair e se unir com todo mundo que é, por exemplo, da ação social, se você é o cara que queima isso no coração. É para você, de alguma forma, contribuir para que aquele lugar que você está também tenha essa parte do dom de Deus. Amém? Entenderam? E aí a gente chega num outro nível de relacionamento e aqui a gente vai entender sobre os dons. A gente está falando de dons, lembra disso? Só que todo dom é para um relacionamento, tá? Só que tudo aquilo que a gente pratica na nossa vida cresce, desenvolve. Aquilo que a gente repete, aperfeiçoa. Eu já treinei jiu-jitsu por muito tempo, nós temos um faixa branca aí, muito jogador, está treinando, forte. Eu treinei jiu-jitsu por muito tempo. E aí uma das coisas que me chamava a atenção é que era a repetição te levava à excelência. Ou seja, estava chegando época de campeonato, eu lembro que eu ficava treinando só 2 tipos de queda. Por quê? Se eu ficasse treinando 10 tipos de queda, o meu corpo não ia ter aquela repetição automática na hora que eu precisasse. Então a repetição me levava à excelência. A prática daquela situação me levava à excelência. E tudo que nós praticamos se desenvolve. Tudo que nós praticamos se desenvolve, tudo aquilo que nós compartilhamos cresce. E pensando nos dons, isso é muito importante porque, versículo 6, já a gente vai ler. Os dons não é para o Ricardo, mas é uma prática para desenvolver e aperfeiçoar e ajudar no crescimento do ser coletivo, de todos. Vai comigo lá no versículo 6, então. Ô, Davi, põe uma música para a gente aí.
Deus, em sua graça, nos concedeu diferentes dons. Portanto, se você tiver a capacidade de profetizar, faça de acordo com a proporção de fé que recebeu. O primeiro dom é o dom de profetizar. Antes de eu explicar esses dons, deixa eu falar. Eu vou falar 7 dons aqui. E todo mundo, ou seja, você que está aqui, tem algum desses dons na sua vida. Pelo menos um deles é muito mais latente do que os outros. Então, se você deseja se tornar o ser que Deus deseja, você precisa identificar pelo menos um deles e começar a aperfeiçoar esse dom, desenvolver. O objetivo disso dessas ministrações, é que você perceba quem você é em Deus e desenvolva esse dom, tá bom? Primeiro dom, profetizar. O que é profetizar, gente? Tira o lado místico de revelar o futuro. Profetizar é falar a palavra de Deus. É você ouvir o que Deus está falando e comunicar ao próximo. Profetizar é quando você tem as palavras de Deus na sua boca. E uma característica de um profeta ou de uma profetisa é que essa pessoa é amiga de Deus. É uma pessoa que gasta tempo com Deus. Dificilmente uma pessoa que não tem horas de relacionamento com Deus, que é uma pessoa que não tem um devocional consistente, uma pessoa que está crescendo nesse lugar, dificilmente é alguém com esse dom profético, porque o profeta é uma pessoa que tem tempo com Deus, porque esse tempo com Deus, diante da palavra de Deus, faz essa pessoa ouvir ao Senhor e assim ter as palavras dele para profetizar. E aí o versículo continua: se tiver o dom de servir, sirva com dedicação. Segundo dom, o dom de serviço. O dom de serviço, gente, não é uma escala que você cumpre, não é o teu trabalho, mas o dom de serviço é alguém que transcende isso. Por exemplo, nós temos o pastor José Aguiar na nossa equipe, ele pregou no retiro. O pastor José, para ele ficar quieto, por exemplo, numa reunião da chácara, é só se você amarrar ele na cadeira. Está lá na reunião, o almoço, na hora que você vai ver, ele já está dentro da cozinha mexendo na panela. Ele some, não tem jeito. Fui com ele em Moreira Salles lá pregar na igreja, acabou, a gente foi numa lanchonete na rua, ele me levou na lanchonete. A gente estava comendo, do nada ele levantou e começou a limpar as mesas, pegar os pratos das pessoas que já tinham comido, e catou os pratos, levou lá para o fundo. Mano, é só se você amarrar ele no pé da mesa, se ele não arrancar a mesa e levar junto, para ele não servir. A pessoa que tem o dom de serviço é essa pessoa que chega num ambiente, ela não espera alguém pedir. Não é a pessoa que só cumpre uma escala. Mas é aquela pessoa que ela chega e olha, eu acho que estão precisando de ajuda. E ela já vai. E ou ela pega para fazer ou ela se oferece. Então é uma pessoa que tem essa condição. Se você é essa pessoa, sirva com muita intensidade, porque Deus vai desenvolver isso em você. Faça com dedicação. Se for o dom de mestre, ensine bem. Algumas versões falam assim, se for o dom de ensinar, se esmerile no ensino, ou seja, se gaste no ensino. O dom de mestre não é para aquelas pessoas que não gostam de aprender. Porque tem muita gente que gosta de ensinar. Isso não quer dizer que ela tem o dom de mestre. Mas o dom de mestre é aquela pessoa que gosta de aprender, que sempre está sentando para ouvir. É uma pessoa que sempre está estudando. Se você não gosta de ler, provavelmente você não tem o dom de mestre. Se você não tem a habilidade de sentar para aprender, você não tem o dom de mestre. Eu lembro que, não sei se vocês conhecem, mas existe um homem chamado Russell Shedd. Esse cara, assim, é uma referência no Brasil, ele já faleceu, né? E era um senhor muito inteligente, tem comentário bíblico, tem um monte de coisa que ele produziu, assim. E ele foi numa conferência aqui em Autônia, no Seminário Betânia, e, tipo assim, tinha uns caras pé rapado, assim, tipo eu, pregando, porque era tipo da escola que eles tinham feito. E esse cara, você junta ali uma mistura de Luciano Subirá com Hernandes Dias Lopes, só dos caras brabo, ele estava acima. Tipo, esses caras estudavam ele, para vocês terem uma ideia. E ele sentou na primeira fileira, pegou o caderninho, abriu, e o cara pregando, ele fazendo anotações da pregação daquele cara, que provavelmente leu o comentário dele para fazer a pregação. Então, o dom de mestre é uma pessoa que se senta para aprender. Você gosta de aprender? Gosta de ensinar? Se você se esmerila, está certo a palavra? Enfim, se você se gasta para aprender, provavelmente você tem o dom de mestre. Se seu dom consistir em encorajar pessoas, encoraje-as. Algumas versões falam exortar. Exortar, geralmente, as pessoas entendem como dar uma dedada na pessoa, assim, apontar o pecado. Mas encorajar,
talvez você seja essa pessoa ou tenha aquele amigo que a pessoa te vê triste e ela dá um jeito de estar perto de você. Fala, não, vamos lá, você vai conseguir. E ela te ajuda a vencer aquela etapa. Você fala assim, eu caí nesse pecado novamente. Ela fala, você caiu, mas você vai se levantar, você vai continuar. Porque Deus é contigo. Então é aquela pessoa que tem a capacidade de encorajar pessoas no sentido de ajudar elas a saírem de uma estagnação. A pessoa está lá com dificuldade em uma área, ela quer empreender. E você pega e fala, não, Deus é contigo, vai para cima, Deus vai te ajudar. Não é aquela pessoa que fica o tempo todo assim, mas olha lá, hein, vai quebrar, cuidado, vai perder tudo. Geralmente é uma pessoa que é responsável, mas que impulsiona aquilo que o outro está vivendo ali, no sentido de ajudar ela a sair do lugar. Próximo dom. Quinto dom. Se for o dom de contribuir, dê com generosidade. Esse contribuir aqui, a gente não está falando de uma fidelidade com dízimos e ofertas. Isso é uma obrigação de todos. É uma responsabilidade de todos. É um privilégio para todos. Mas o dom de contribuir é aquela pessoa que generosamente faz as coisas sem ter uma métrica. Aquelas pessoas que às vezes você vai num lugar e com aquilo que elas têm, elas entregam. Ela chega lá na casa da sua avó, na hora que você vai começar a ir embora, ela começa a dar biscoito para você levar, abóbora, alface, bolacha, bala, tudo. Porque é uma pessoa com um dom de contribuir. É um dom de generosidade, ou seja, é aquela pessoa que não está preocupada. Eu vou dar isso aqui é pouco. É uma pessoa que geralmente dá sem pensar muito. E geralmente essas pessoas são mais abastadas. Porque esse doar no reino de Deus é um princípio. E essas pessoas que às vezes entregam, acabam recebendo de volta sem nem perceber. Porque elas não estão entregando com aquela mentalidade assim. Se eu entregar, Deus vai me abençoar de volta. Elas não estão entregando porque é um dom natural da vida delas. Conheço pessoas que têm esse dom de contribuir de uma forma muito legal. E esse contribuir, às vezes, não é só financeiro. Por exemplo, tem uma pessoa no nosso meio que Deus tocou o coração dela e ela falou que agora, às vezes, quer trazer um bolo para o nosso time de louvor, que chega mais cedo para ensaiar. Isso é um dom de contribuir, é um dom de você entregar algo. Tem gente que tem o dom de contribuir financeiramente, às vezes, mas não é só quem tem finanças em muitos recursos que tem esse dom de contribuir. Às vezes é uma pessoa pobre financeiramente, mas que tem esse dom de contribuir a partir daquilo que Deus deu para a vida dela. E ela abençoa as pessoas. A costureira, a avó que é costureira, ela gosta de costurar roupa. Eu vi um testemunho uma vez de uma senhora que se converteu, eu não lembro a idade dela, então assim, era uma senhora de idade. E aí ela pegou e falou, nossa, eu perdi tantas coisas na minha vida, eu podia ter feito tanto. E aí foi um missionário pregar na igreja dela, e ela pegou e falou, olha, tinha esse dom de contribuir no coração dela. Ela falou, olha, eu já estou velha, não sei o que eu posso fazer, eu não tenho mais força para ir para um campo missionário como esses jovens. E aí Deus colocou no coração dela o desejo de contribuir, confeccionando vestidos para as meninas que eram abandonadas lá na Índia. Porque não sei se você sabe, mas quando nasce uma mulher na Índia, a família não quer, eles jogam no lixo, e isso não é crime. Porque a menina é uma maldição para a família lá. E aí tem pessoas que têm ONGs lá que pegam essas meninas, levam para o orfanato e tratam ela com dignidade. E ela decidiu no coração dela, falou, Deus, não me permita morrer antes que eu costure pelo menos 1000 vestidos para essas meninas. E ela costurou um pouco mais de 1000, não lembro os números exatos. Esse é o dom de contribuir. Se for o de exercer liderança, sexto dom, lidere de forma responsável. A liderança é algo maravilhoso, porque a liderança não é só a pessoa que foi colocada por Deus naquele lugar, que a igreja, por exemplo, reconheceu, que na empresa foi reconhecida. Por que a liderança tem que ser exercida de forma responsável? Porque o líder, naturalmente, ele é líder. Existe uma liderança, por exemplo, pensando no nosso meio aqui, a pessoa ela é muito forte na opinião dela. Então, da mesma forma que ela consegue arrancar as pessoas do ambiente desse pouco a pouco e levar para lugares que não agradam o coração de Deus, ela pode usar isso da outra forma. Às vezes as pessoas seguem você naturalmente. Vão fazer um churrasco, as pessoas ficam esperando a tua opinião. E às vezes é a tua opinião que define tudo aquilo. Às vezes vai definir ali, é claro que isso não acontece aqui, mas geralmente os crentes demoram 40 minutos para decidir onde vai comer e vai no mesmo lugar. Acontece com vocês?
Isso é uma maldição, nós vamos quebrar isso, em nome de Jesus, gente. Mas geralmente, tem alguém que tem uma opinião mais forte no grupo. Todo mundo dá sugestões, né? Só que quando aquela pessoa dá uma sugestão, o grupo acata mais. É uma pessoa com uma liderança. E se você percebe que as pessoas te seguem, que você tem um peso forte, você precisa usar a sua liderança com responsabilidade. Você precisa usar essa influência de uma forma responsável, de uma forma a abençoar o reino de Deus. E se for demonstrar misericórdia, pratique-o com alegria. O que é o dom de misericórdia? O dom de misericórdia é o dom de você colocar o seu coração na miséria do outro. É quando você se compadece. Não de você ficar apenas triste de ver uma pessoa numa situação difícil. Porque tem gente que se entristece, só que nunca se move. O dom de misericórdia é quando você se entristece, mas você age, seja lá na situação que você for. E o dom de misericórdia não é aquele um que depois vai tirar uma selfie com o morador de rua lá para postar lá na rede social e tal, que você fez. Às vezes isso não foi um dom de misericórdia, pelo contrário, foi uma exposição desnecessária daquela pessoa, né? Mas o dom de misericórdia é esse dom onde você vê uma necessidade, seja ela... Geralmente o nosso coração se inclina muito à pobreza, né? Mas às vezes o dom de misericórdia é você olhar um casamento que está ruindo, um namoro que está despedaçando, uma menina que está começando a se entregar da forma que não deveria, e você ter misericórdia daquilo que ela está fazendo e chamar ela para uma conversa. Está vendo que aquele menino está se acabando naqueles sites lá que não deveria? E o dom de misericórdia, se você sabe como amigo, é chamar ele para uma conversa e falar: ei, deixa eu te ajudar. O dom de misericórdia não é só dar comida para um monte de pobre. O dom de misericórdia é quando você se compadece de uma necessidade do outro. E esse dom é maravilhoso. Eu tenho um irmão que ele é gerente de um depósito de material de construção, que o sogro dele é o proprietário, né? E alguns anos atrás, um senhor que morava num bairro lá, morava num bairro e perto da casa dele, assim, ele morava numa parte que é tipo de reserva ambiental, né? Um pouquinho para cima, assim. E aí a casa dele era feita assim, de madeira, tipo tábua fincada no chão mesmo, assim, coberto parte com brasilite, parte com aquela lona preta, sabe? E deu uma ventania lá e destelhou a casa dele lá, o barraquinho dele, e ele foi lá no depósito do meu irmão pedir as madeiras, né? E negociando o preço lá, ele falou: olha, mas eu não tenho dinheiro para entrega e tal. E aí, na hora que eles entenderam qual que era a situação daquele senhor, um senhor de idade, eles colocaram o coração na miséria daquele senhor e falou: vamos ajudar esse rapaz. Aí, meu irmão, ele é um cara muito engenhoso, assim, inteligente. Ele sabe fazer todas essas coisas, assim, tipo de... Ele nunca foi pedreiro, nem eletricista, nem nada. Mas se você mandar ele levantar umas paredes aqui, ele vai levantar. Ele sabe fazer encanamento, sabe fazer todas essas coisas. Tipo, ele é o homem da nossa família inteira. Precisa trocar o chuveiro, a gente liga para ele. Tudo é ele. E aí falou para ele: Jader, vai lá, ver o que ele precisa, vamos consertar essa casa dele lá, vamos fazer bem bonitinho lá de madeira, com brasilite lá, para dar um talento. Só que daí eu acho que essa notícia se espalhou, eu acho que teve gente lá, os vizinhos e tal, e quando o meu irmão chegou lá com o caminhão lá com as madeiras, já tinha uns outros irmãos assim de outra igreja lá, falando assim: vamos ver o que dá para fazer. O chão da casa dele era terra mesmo, sabe? E aí eu sei que eles colocaram tanto o coração naquela situação daquele homem, que se reuniram ali, o sogro do meu irmão deu o material, o meu irmão, por ser engenhoso nessas coisas, foi como mão de obra, e aí juntou outros lugares lá, deu um pouquinho, chegou um cara que era azulejista, sentou piso no negócio, outro chegou com vaso sanitário. Quando foi ver, levantaram uma casa para aquele homem lá em menos de 3 dias. Porque alguém colocou o coração na miséria de alguém. E essas situações são, assim, muito impactantes, né? Eu lembro que foram várias igrejas, não foi só uma igreja que se reuniu. Acho que tinha pelo menos umas 4 igrejas envolvidas ali nas doações, na mão de obra, naquela coisa toda. A gente se comove muito com isso, e realmente é muito comovente. Só que às vezes a gente está tendo amigos do nosso lado, indo para o inferno. Você sabe da sua amiga ali, que está se entregando a todo mundo, do amigo que está entrando num vício de drogas, e isso não gera compaixão no seu coração. E o dom de misericórdia, quando a gente coloca o nosso coração na miséria do outro e busca ajudar essa pessoa. Mas para concluir,
depois de explicar esses 7 dons aqui, eu queria que você avaliasse qual que é o dom que mais existe na sua vida e desenvolvesse isso. Eu queria terminar com vocês hoje orando sobre esses relacionamentos. A gente precisa aprender a se relacionar, porque se a gente não estiver se relacionando bem com a gente, com o próximo e com Deus, a gente nunca vai viver o que Deus tem pra gente. Se a gente não amar os dons que Deus deu pra gente, se não amar quem nós somos em Deus, não aprender a se perdoar. Às vezes Deus já nos perdoou e a gente está se culpando de situações que Deus não se lembra mais. A gente precisa aprender a se relacionar com a gente. Às vezes a gente precisa aprender a se relacionar com outros. Às vezes tem pessoas que estão travadas espiritualmente porque não liberam perdão. Porque estão com o perdão retido, com frustrações, com mágoas. E isso as prende espiritualmente. E elas não crescem, não prosperam. Tudo que elas veem torna uma criticidade, glória. Se torna crítico no coração delas. Por quê? Porque ela está retendo uma fonte de vida, que é o liberar perdão no relacionamento com o próximo. Porque às vezes a gente não sabe lidar. Quando a opinião é contrária, a gente não sabe lidar. Quando não é da nossa maneira, a gente não sabe lidar. Me frustraram, a gente não sabe lidar. Conversei com alguém ontem, depois essa pessoa falou de uma experiência maravilhosa que ela teve. A gente falando sobre esse assunto mesmo, de liberar perdão. E ela falando como ela tinha se frustrado. Eu falei, pois é. Mas... E ela falou, como amar novamente essas pessoas? Eu falei, servindo elas. Não tem maneira maior de você amar alguém do que servindo ela. Samuel está com a filha dele lá fora, lá. Mas se você já avaliou o relacionamento de um pai com um filho, o filho só dá trabalho. Esses dias atrás eu estava com meu sobrinho, gente, tem 3 anos. Eu levei ele no jogo do meu outro sobrinho. No meio do negócio ele fala, tio, eu quero fazer cocô. Eu falei, misericórdia. O problema não é ele fazer cocô, o problema é quem vai limpar ele. Eu falei, sangue de Jesus. E aí eu levei ele. E aí eu não sabia o que fazer, né? Embalei tudo negocinho lá, assim, para não... Sorte que estava limpinho o banheiro lá do ginásio, no Global. E aí preparei lá, na hora que eu coloquei ele ali, eu falei, meu Deus, vou ter que limpar, tomara que não seja diarreia, tomara que não seja diarreia. Aí na hora de limpar, eu não sabia como fazer, eu pendurei ele de ponta cabeça assim, limpei ele e tal. Mas o filho só dá trabalho, dá despesa, acorda de madrugada. Acordou de madrugada já esse ano, Samuel? Para cuidar da Malu? Nem um dia, quem acorda é a Camila? Não acorda? Ai, ó, estragou meu exemplo, você é um cara chato. Mas geralmente acorda de madrugada, tem que limpar cocô, tem que limpar vômito, você está segurando. Vocês já viram aquele vídeo assim, que a criança está aqui, o menininho, e ele mija na cara do pai? Tem um monte de coisa assim, né, uns negócios doidos, né? Criança dá trabalho. Só que dá trabalho, dá despesa, que roupa para criança é cara, hein, gente? Esses dias atrás eu comprei umas roupas para o meu sobrinho mais velho lá, ele é meio próspero, né? E chama Toraf. Rapaz, deu 2 meses e não servia mais. E hoje em dia as crianças não compram tênis que nem quando eu era pequeno. Meu pai comprava, eu calçava 33, ele comprava 38. Que ele falava assim, vai crescer o pé. Vocês é tudo playboy, não passou por isso, né? Mas ele comprava o tênis maior e falava, vai crescer uma hora e vai servir. Mas é caro roupa de criança. Então criança dá trabalho, dá despesa. E às vezes dá uma ingratidão, né? Que o cara está se dedicando tanto ali e o filho, às vezes, por causa de um dia que não conseguiu o que queria, fala, também não te amo mais, aquela coisa, vou fugir de casa. Meu sobrinho de 3 anos, falando que vou fugir para casa do Bebel, porque esses dias meu irmão não deixou ele brincar com o negócio lá. Tem 3 anos já falando que ia fugir. E às vezes o filho é ingrato. Só que o que eu percebo é que o pai tem coragem de pular na frente de um caminhão, de uma bala por causa do filho. Por quê? Porque ele serviu aquela pessoa com intensidade. Eu acho que ele amou ela não é por causa do sangue, porque a gente vê muito pai e mãe que abandonam os filhos. Mas é por causa de tanto empenho que ele teve com aquela pessoa, aquilo gerou uma paixão no coração dela. E no nosso relacionamento com o outro, muitas vezes é assim. Para a gente conseguir amar aquelas pessoas, nós vamos ter que servir elas com todo o nosso coração, empenho e dedicação. O nosso relacionamento com o outro é fundamental, o nosso relacionamento com Deus. 1 João fala isso, olha, se a gente fala que tem comunhão com Deus, mas não tem comunhão com as pessoas, a gente mente. Ah, eu perdoei, mas não quero por perto. Gente, eu só acredito nisso se a pessoa matou o teu pai ou estuprou alguém da tua família. Agora, por causa de não chamou você para um aniversário de 15 anos, você falou que perdoou e não quer por perto, isso aí é mandraca, é frescura de quem não perdoou e está querendo enganar a si mesmo.
A gente precisa aprender a se relacionar com o outro, perdoar, entender as limitações, as chatices. E a gente precisa aprender a se relacionar com Deus de uma forma integral, entregando a Ele tudo que a gente é. A nossa vida, o nosso trabalho, as nossas emoções, o nosso namoro, o nosso casamento, a nossa empresa. Santificado seja o nome do Senhor. A partir daquilo que a gente faz em relacionamento com Ele e por Ele.